Harrenhal foi um grande castelo construído pelo rei Harrenhal, desculpe se eu estiver falando errado, antes da Guerra da Conquista, localizado nas terras fluviais, na costa norte do lago Olho de Deus, no coração do Tridente. Foi considerado o maior castelo já construído nos Sete Reinos. No entanto, desde a Guerra da Conquista se tornou uma grande ruína e absolutamente ninguém se ofereceu para reconstruí-lo durante os séculos. Harren, mais conhecido como Mão Dura, por esse nome já dá pra perceber que o cara não era gente fina, era governante da Casa Hoare, uma casa extinta que por sua vez governava as Ilhas de Ferro naqueles tempos. Harren levou um exército dos Homens de Ferro para invadir as terras fluviais, anteriormente ocupada pelos Reis da Tempestade. Ele obteve a vitória e passou a governar os povos daquela região de uma forma brutal e tirânica. Para consolidar seu domínio sobre o local, ele encomendou a construção de uma gigantesca fortaleza na costa norte do Lago Olho de Deus. Sua construção levou ao trabalho forçado por conta de seu governo opressor sobre o povo da região. Levou cerca de 3 gerações para que a construção de sua maravilha fosse finalizada. E ele conseguiu. Harrenhal, conhecido como O Negro, por esse nome já dá pra ver que ele é ainda pior que o outro, né? Devotou maior parte do tempo de seu reinado, de quase 40 anos, a se dedicar na construção da gigantesca fortaleza, que viria a se tornar a maior de Westeros. Porém, ao finalizar a construção, arrogantemente ele denominou como Harrenhal, variado do seu próprio nome. Ah, seu filho de uma égua. Harrenhal, como eu já disse anteriormente, era o maior castelo de Westeros e, consequentemente, era impenetrável a qualquer tipo de ataque. Tudo no castelo era exageradamente gigante. Suas muralhas eram imensamente gigantes, assim como as 5 torres que cercavam o castelo. As 5 torres tinham nomes e cada uma tinha uma historinha por trás. A Torre do Terror, Torre da Viúva, que abaixo dela existia uma grande cela usada para manter prisioneiros, Torre dos Gemidos, que contém sepulturas cavernosas abaixo dela, Torre dos Fantasmas e Torre da Pira do Rei, onde os aposentos do castelão, ou seja, o dono, são localizados em seu interior. Seus cômodos foram construídos em uma escala larga, ou seja, a pessoa se sentiu um anão lá dentro. Seus estábulos podem abrigar até 1000 cavalos, olha só o tamanho, velho. Seus bosques sagrados cobrem 20 acres e suas cozinhas são tão largas quanto o grande salão de Winterfell. E falando em Winterfell, Harrenhal cobre 3 vezes mais chão que a cidade nortista. E os campos ao redor eram ricos, pois possuíam vastas extensões de terras férteis. Mano, é grande pra caralho. Outros lugares específicos eram o Salão das 100 Lareiras. Eita porra, filho. O grande salão do castelo, onde na verdade mesmo, só possui entre 33 a 35 lareiras. E é dito que consegue entreter uma tropa inteira, véi. Seu piso é feito de ardósia polida e existem degraus para 2 galerias acima. O bosque sagrado, onde lá possui um pequeno córrego e uma árvore dos deuses antigos, e também a Arena dos Ursos, que é aquele local onde o Loki solta o urso dele pra cima da Brienne, além de cozinhas, arsenais, casas de banho, etc. Ah, Fimbo, se essa merda era impenetrável, então como é que tá em ruína agora? Fala pra mim, tio. Pois é, jovem. No mesmo instante em que a construção foi finalizada, Aegon Targaryen, mais conhecido como Aegon Conquistador nos anos seguintes, desembarca junto com sua irmã, seus 3 dragões e um grande exército na foz do rio da Baía da Água Negra, dando início ao que chamamos de a Guerra da Conquista. Apoiado por vários lordes das Ilhas de Ferro, Harren ergueu um grande exército e bateu de frente contra as tropas Targaryen na Batalha do Junco. E é claro que os Homens de Ferro foram derrotados logo de primeira, né? Após este e várias outras derrotas, os lordes das terras fluviais perceberam uma vantagem e se levantaram em revolta contra os Hoare. O Lorde de Correrio, Edmund Tully, o mais poderoso nobre da região, dirigiu-se até o acampamento Targaryen, seguido por seu exército, para oferecer seus serviços a Aegon, que agora era conhecido como Conquistador. Seguindo o mesmo exemplo dos Tullys, outros lordes como os Blackwoods, os Mallisters, Vance,
Brakens, Pipers, Freys e Strongs se rebelaram contra o rei Haren, apoiando os Targaryen na guerra. Mesmo com todo esse apoio, Aegon ainda estava em menor número, mas mesmo assim ele marchou com todo o seu exército em direção a Harrenhal. Haren sabia que o inimigo estava a caminho de sua grande fortaleza. Ele apenas fecha os portões e aguarda sua chegada. As muralhas de Harrenhal eram altas e grossas, como eu já falei anteriormente, ou seja, não adianta catapultar nem subir nelas com escadas ou elépolis. E claro, havia suprimentos suficiente para aguentar um longo período de cerco. Quando Aegon chega a Harrenhal, Haren deixa seu castelo protegido para se encontrar com ele do lado de fora. Aquele lance dos lords se encontrarem para que juntos possam chegar a um acordo antes de fazer a merda, sabe? Aegon ofereceu seus termos, afirmando que manteria Haren como senhor das Ilhas de Ferro, contanto que ele entregasse o castelo e se ajoelhasse diante dele. Haren se recusa, todo confiante em suas muralhas, e Aegon ameaçou destruir Harrenhal e extinguir a Casa Hor naquela mesma noite. Mas Haren continuava a se recusar e bababá, babá. Quando o sol estava se pondo, Aegon bateu asas com seu dragão chamado Balerion, sobrevoando Harrenhal, queimando todo o castelo e todos que haviam nele. As torres foram derretidas e parte da estrutura cedeu. Os homens das terras fluviais que cercavam Harrenhal viram o castelo queimar e derreter como uma vela. Haren, junto com todos os seus filhos, foram queimados vivos dentro das altas torres do castelo. Como não sobrou ninguém para governar a Casa Hor, a casa foi extinta como Aegon havia prometido. Após a queima de Harrenhal, Aegon concedeu o castelo a um de seus vassalos, a Casa Corrers. Eu não sei se a pronúncia tá certa, eu vou citar o nome de casa, eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Que eventualmente se tornou extinta, seguindo então pelas casas Towers, Harroway, eu acho que é isso, Harroway, Strong e Lothstone. Eu falei, eu não sei a pronunciar, tá aí na tela. Um fato interessante é que todas essas casas que eu citei morreram, tornando o lugar considerado amaldiçoado por todos. Vários contos já foram citados sobre Harrenhal, incluindo o conto da Senhora Louca, Lothstone, os fantasmas flamejantes de Haren e seus filhos, e de funcionários que vão dormir e aparecem como cinzas no dia seguinte. Pera, o quê? Realmente muito estranho esses contos. Coisa que não é verdade, né? Claro. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa, né? No dia de hoje, aquilo ali era tipo Idade Média. Pode acreditar em qualquer merda. Muitos governantes já perderam muito dinheiro e recursos por tentar manter o castelo. Harrenhal é raramente ou nunca totalmente ocupado. Os danos causados pelo fogo nunca foram reparados, sem contar que as guarnições não condiz com o que as fortificações exigem, retirando a fama de impenetrável que o castelo tem. As terras ao redor de Harrenhal são realmente ricas e férteis, e em tempos de paz, uma casa pode tornar-se bastante rica se administrada corretamente. Mas mesmo as terras mais produtivas não podem sustentar uma guarnição completa para defender o castelo, por conta de seu tamanho. Devido a isso, os governantes mais espertos, tendem a colocar poucos homens na defesa do castelo. Mas claro que ainda há aqueles que veem Harrenhal como uma grande recompensa ou prêmio de guerra, e que ao cedê-la sob seu domínio, pretendem defendê-la a todo custo, sem parar para considerar que há realmente pouco lucro nisso.